Eita, vento que acaba com o meu cabelo. E é o meu aqui também. Ah, estava mudo aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, a todes, né? Com muito prazer. Ai, esse tempo querendo gripar, mas enfim, é com muito prazer que hoje nós recebemos, né, no canal aqui do portal Interage Professor, essa parceria tão bacana com as professoras do Departamento de Educação e do curso de Pedagogia da UFMA, né, Campus São Luís. E a gente, enquanto o pessoal vai chegando aí, né, vai conhecendo um pouquinho o portal, a gente vai aproveitando para fazer também o convite, que vocês conheçam nossas redes sociais, lá no Instagram, conheçam aí o portal também. A Aniele deve colocar para você. Conheçam, aproveitem para dar uma acessada após a live, claro, né? No canal, está aí sendo colocado na tela o endereço. O nosso portal, que é um dos produtos, né? Do projeto financiado pelo edital universal da Fundação de Amparo à Pesquisa e Educação do Maranhão, a FAPEM, né? E que tem como um dos principais objetivos fomentar a formação de professores na perspectiva das tecnologias digitais, né, de um modo crítico. E, nesse sentido, nada melhor do que, né, agora passar a palavra às queridas que hoje, na verdade, vão mediar, vão ser aqui as protagonistas do nosso canal, tá bom? E com vocês, passo agora a palavra à professora Marise, tá? Professora, fique à vontade. É um prazer recebê-las aqui conosco, viu? Boa noite a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de fazer grandes, né, agradecimentos à professora doutora Ana Patrícia, né, da UEMA, professora da UEMA, por aceitar, né, o convite da professora também, doutora Maria do Socorro Estrela Paixão, né, do programa de pós-graduação, e você também para participar conosco, né, desse momento, dessa live, né, e um momento assim fundamental para nós. Mas eu gostaria inicialmente de saudar todas vocês, agradecer a professora doutora Franci Rabelo, que é a coordenadora da nossa comissão de monografia, comissão de TCC, agradecer o aceite também da professora Socorro, desde ano passado, que a gente vem namorando essa ideia dela participar dessas nossas oficinas. Então, e queria saudar também nossos estudantes, né? Nós temos uma média de mais de 120 estudantes matriculados em monografia, e tenho certeza que está todo mundo ansioso pela sua fala, Ana Patrícia, pela sua fala, mediação, professora Socorro. Então, a proposta de trabalharmos com live, com oficinas de escrita monográfica, né, é uma proposta que nós estamos colocando em desenvolvimento, né, desde que assumimos a coordenação deste curso, e também por meio da nossa comissão de monografia, uma comissão muito atuante, que nós também queremos agradecer a presença, tenho certeza que estão todos aqui nos acompanhando, no sentido de que a monografia, essa escrita possa ser acompanhada, possa ser orientada e possa obter o resultado que nós esperamos dos nossos estudantes, né, que estão em processo de escrita monográfica. Bom, então, queria saudar todos os estudantes, não só que estão matriculados em monografia, mas também nossos alunos de pesquisa, nossos estudantes de outros campi, que estão nesse processo, né, de formação acadêmica. Então, dizer que o curso de pedagogia, né, um curso
de 70 anos, né? Um curso maravilhoso, que nós podemos dizer assim, do ponto de vista, né, da sua dimensão histórica, da sua densidade acadêmica, né, dentro desse estado e fora também. Bom, então, como coordenadora do curso, né, eu poderia, além de saudar as convidadas, além de saudar nossos estudantes, nossos professores do Departamento de Educação 1, Departamento de Educação 2, gostaria também de saudar a nossa chefa de departamento, professora doutora Cristina Cardoso, né? Ela também está nos acompanhando aqui, né? O chefe do Departamento da Educação 2, né? Todo mundo, colegiado, NTE, porque esse foi um convite estendido ao curso inteiro. Então, não vou me estender, porque, na verdade, eu tenho pouco tempo aqui, mas dizer que temos também um canal, né? Peço também que se inscrevam, que estejam lá presentes. Temos um canal onde transmitimos também nossas lives, nossas atividades, né? Sempre que possível, nós procuramos transmitir. As outras oficinas estão no canal, mas todas as nossas mídias, né, estão à disposição para que a gente possa interagir durante esse momento agora. E aí só tenho mesmo que agradecer à professora Patrícia, né, por essa disponibilidade, por essa generosidade de somar, de compartilhar conosco, e que outros projetos a gente possa desenvolver e compartilhar. Tá bom, professora? Então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer e desejar que seja uma live potente, vigorosa, como é de se esperar. Muito obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Agradecer aí a Marise, a professora Marise Marsalina, que é a coordenadora do curso, né? Dizer que esse é um momento importante, é um momento de soma, de partilha. A professora Socorro foi convidada e estendeu o convite à professora Patrícia. Então, nada melhor do que uma parceria tão boa, né, entre a UFMA e a UEMA, para esse momento formativo, que é uma live intitulada Sentidos da Escrita Acadêmica, Negociações em Discurso. A ideia da live é justamente fomentar o debate sobre os sentidos da escrita, né, acadêmica. É um elemento que contribui bastante para a produção textual, principalmente dos alunos que estão inscritos em monografia e ou escritas de forma geral. Então, nós entendemos que a live ela vai ser bastante produtiva, vai problematizar, vai mexer com todos nós, isso alunos e professores, porque escrever é algo necessário para quem está na academia. Então, eu quero aí apresentar as professoras que vão estar presentes e conversando com vocês que estão assistindo a live. Logo após a fala de cada uma delas, vocês podem colocar perguntas. Eu sou a professora Franci Rabelo, como Marise já falou anteriormente, eu sou a coordenadora da comissão de monografia do curso de pedagogia da UFMA, e vou apresentar as professoras que vão estar nesta noite conversando com vocês. A professora Socorro Paixão, ela possui graduação em pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em educação pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE-UEMA. Ela é formadora de professores, gestores, coordenadores pedagógicos do ensino fundamental que atuam no processo de alfabetização e letramentos. Tem experiências na área de formação, docência e gestão, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências naturais, organização do trabalho pedagógico, pesquisa, didática, estágios em docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e formação de formadores. Também atua na área do currículo,
formação de pedagogos, formação continuada com foco em processos pedagógicos, na gestão educacional escolar, na alfabetização e letramentos, leitura e escrita como dispositivo de formação. Então, eu quero desejar as boas-vindas à professora Maria do Socorro Estrela Paixão, que vai estar conosco nesta noite. E também temos a nossa querida professora Ana Patrícia, né? Ana Patrícia Martins, ela é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Rio Grande do Sul, graduada em Letras, licenciatura plena em Espanhol pela Universidade Federal do Maranhão e em História, licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. Possui especialização em Língua Portuguesa pela UEMA e mestrado em Educação pela UFMA. Especialização em mestrado em Educação pela UFMA. Atua como professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente é professora permanente no mestrado profissional em Educação, PPGE-UEMA, e no mestrado acadêmico em Letras, PPGLE-UEMA. É pesquisadora associada na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação AMPED e na Associação Brasileira de Linguística Aplicada, ALAB. Coordena pesquisas na graduação e na pós-graduação, dedicando-se principalmente aos temas formação inicial e continuada de professores, interculturalidade e decolonialidade na formação docente, multiletramentos e tecnologias digitais no ensino. Também é líder do grupo de pesquisa Multiletramentos no Ensino de Línguas, MELP, registrado no diretório do CNPq. Desejar as boas-vindas à professora também Ana Patrícia, e que seja assim, uma noite bastante produtiva, problematizadora, que dê assim, uma sacudida nos nossos assistentes, né? Então, fiquem à vontade, a noite é vossa. Olha aí, Socorro, que recepção calorosa, né? Gente, antes de tudo, antes de começar a falar, eu gostaria assim, de agradecer mais uma vez. Espero corresponder às expectativas, mas antes de falar, não tem como eu não agradecer e dar um abraço virtual à querida Socorro, né? Professora Maria do Socorro, quem eu tive a oportunidade de conhecer a partir, né, dos trabalhos desenvolvidos lá no mestrado em Educação da Universidade Estadual do Maranhão, e que, principalmente, uma surpresa muito agradável entendermos aí, partirmos e partilharmos dos mesmos pontos, né, epistemológicos no que se refere à formação de professores, mas principalmente a escrita como instrumento formativo. Então, querida Socorro, não sei se tu queres falar alguma coisa, minha amiga, logo no início, mas fica à vontade também. Muito obrigada, Patrícia. Eu não poderia deixar de falar dessa amizade. Ana Patrícia é uma daquelas almas que a gente encontra e se apaixona, né? Então, como diz parafraseando aqui o Bourdieu, a gente pode fazer pesquisa em qualquer lugar, e aí eu diria que a gente pode fazer amizade em qualquer lugar. Então, Ana Patrícia foi uma grata surpresa, para além dos lugares, dos espaços da pesquisa, foi alguém que a gente, né, que eu pude compartilhar e comungar, como ela bem falou, a respeito de, ainda que eu não seja formada em linguística, ainda que eu não seja formada em letras, com muitas pessoas às vezes até me perguntam se eu tenho a formação em letras, mas não, eu sou uma curiosa, por isso eu digo aos alunos, não é à toa que eu estou, Marisa me fez esse convite desde o semestre passado, mas eu entendo que escrever é um procedimento complexo, que não se pode aprender, não se pode fazer com uma live, isso aqui é só né, um dos espaços que nós podemos discutir, até porque nós decidimos, dentro do curso de pedagogia, a partir dos estudos diversificados, trazer para a discussão o letramento acadêmico. Então, os alunos que fazem parte dessa turma, uma turma extremamente potente e interessante, porque é uma experiência de um laboratório que eu estou fazendo junto também com o meu grupo de pesquisa, além dos alunos de graduação, que eu tenho oportunidade
de refletir conjuntamente com alunos da graduação, alunos da pós-graduação, sobre essa tarefa, essa atividade tão difícil para nós, porque às vezes a gente imagina que, como somos professores, temos muita facilidade de escrever, mas, como diz o Carlos Monteiro Andrade, né, é como se fosse escrever uma luta de boxe, como se fosse uma luta de boxe. Então, não é fácil para ninguém pensar na escrita, não é? Escrever, principalmente do ponto de vista acadêmico, para que se torne um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, não é algo fácil para ser legitimado. Então, portanto, nós precisamos trazer uma concepção de escrita que nós defendemos. Então, eu passei a palavra à Ana Patrícia, porque nós comungamos das mesmas ideias, mas nós vamos interagir aqui. Mas a máxima é: ninguém escreve no vá. Nós escrevemos a partir das relações que nós estabelecemos, e qualquer um de nós pode ser autor, produtor e escritor, desde que tenha uma excelente mediação. Bom trabalho, boa live para nós, professora Patrícia. Fique muito à vontade. Obrigada, querida. Anne, meu bem, Anne, gente, é a nossa colaboradora do portal, me orientando a iniciação científica, embora não esteja aqui, já que a gente está falando de vozes, é uma voz que aparentemente está silenciada, mas não, está aqui conosco também. Anne, tu podes colocar para mim, meu bem? Pronto. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Muito pertinente, né, essa colocação que a Socorro já vem adentrando. A gente está entendendo a live como uma tessitura textual também. E aí, quando nós estávamos, inclusive, negociando o título da live, que tudo é um processo, bem como a Socorro falou. Afinal de contas, o gênero live. Quem seria a nossa audiência? Com quem nós estaríamos falando? Qual era o objetivo dessa fala nesse momento? Então, desde já, a gente já começa a provocá-los a pensar que, ainda que no uso da linguagem aqui, né, oralizada, ela também é palavra no sentido bakhtiniano. Portanto, ela também é orientada no para quem, ela também é influenciada numa perspectiva de responsividade, para pensarmos como que esses meus interlocutores primeiros, no caso vocês, estão influenciando. E aí, nesse sentido, a gente está pensando sentidos na escrita acadêmica, negociações em discurso. Observem que no próprio título a gente já provoca vocês com a palavra, por exemplo, negociações, né? Por quê? Para entendermos que toda e qualquer escrita, ou melhor dizendo, todo e qualquer uso da palavra, ele é negociado, né? E pensando dentro da esfera acadêmica, e não somente na escrita do TCC, mas na apresentação desse TCC, na escrita do relatório do estágio que vocês fazem, enfim, uma série de atividades que a gente vai interagir por meio da linguagem, a gente está sempre negociando. Quem é esse meu professor? Onde que essa escrita vai ser publicada? E por que em discurso? Porque essa ideia do curso é justamente para que a gente entenda que todo e qualquer uso que façamos da palavra, ele é sempre situado socialmente. Então, por isso, ele está sempre em curso, ele está sempre móvel, como também é móvel as nossas identidades, os nossos papéis sociais, materializados aí, né, no discurso. Então, nesse sentido, a gente vai aqui convidar vocês a pensar alguns aspectos para o nosso ponto de partida. A ideia aqui na live, gente, não é fazer uma palestra, mas é uma tentativa de exercício para que vocês consigam entender como que essas vozes, né, que aparecem nas nossas escritas, elas são negociadas dentro da esfera acadêmica. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a pensar quais têm sido as práticas sociais de leitura e escrita de vocês. Ou seja, para que vocês têm usado a leitura e a escrita? Quando vocês têm utilizado? Como vocês têm utilizado? Quando a gente fala na escrita do TCC, né, a gente esquece muitas vezes que, embora essa escrita seja muito exigida da gente lá no finalzinho, né, lá nos últimos períodos,
ela é um processo e ela vem influenciada por todo um contínuo, né, desses usos que nós vimos fazendo desde o início. Quando a gente adentra a universidade, a gente adentra a uma produção, né, de uso da linguagem na esfera acadêmica que muitas vezes esperam de nós, alunos, né, esperam de vocês, nós professores, muitas vezes, dependendo das nossas epistemologias acadêmicas, não temos o cuidado, a cautela de entender que vocês muitas vezes acabaram de sair, por exemplo, da educação básica. Ou então, que vocês, justamente por não terem outra oportunidade anteriormente com a esfera acadêmica, têm sim dificuldade de discernir, por exemplo, a diferença entre um fichamento, entre uma resenha, entre o resumo. E quantas vezes, né, nós, professores universitários, simplesmente dizemos: olha, me faça uma resenha, me faça um resumo. E aí a gente esquece de, nesse processo, também orientá-los acerca dessa produção textual dentro da esfera acadêmica, né? Entendendo esfera no conceito bem dialógico, bem bakhtiniano, sempre entendendo que nós escrevemos para um outro, sendo influenciado sobre esse contexto, né? E aí, justamente por entendermos que escrevemos sempre com e para o outro, o nosso como escrevemos precisa ser negociado. Um exemplo: quantas vezes a professora Socorro passa uma atividade para vocês, mas ela vem ali, ó, mediando, dizendo como quer, explicando, inclusive, a estrutura da atividade, como quer, a estrutura do gênero que ela quer enquanto escrita. De repente, um outro colega professor, e não estamos aqui julgando, mas estamos aqui conversando, orientando-os, quantas vezes um outro colega, uma outra colega, simplesmente diz: me traga uma resenha, né? Mas não explica necessariamente o que está sendo entendido para esse colega como resenha. Porque, afinal de contas, o que diferencia a resenha de resumo? Afinal de contas, qual vai ser a circulação da produção dessa resenha? Vai ser publicada em uma revista, né? Vai ser simplesmente o leitor, vai ser eu, vou ser eu, professora da disciplina? Será o meu colega? Então, essas negociações de sentido entre nós que entramos na esfera acadêmica e começamos a entender que a escrita ela é um instrumento de formação e um instrumento de construção de pesquisador, né? Ele e nesse processo de se construir, se constituir enquanto pesquisador, enquanto professor, porque nós estamos aqui falando também com alunos das licenciaturas, tudo isso vai ser o quê? Negociado. Então, professora, se a senhora está me dizendo que sempre quando eu escrevo, a minha escrita é influenciada no com quem eu escrevo, para quem eu escrevo, por quê? Onde fica a minha voz? Quantos de vocês, a primeira angústia não, quando se fala em TCC não é, afinal de contas, sobre o que eu vou pesquisar? Como saber o que definir na minha pesquisa? Qual temática eu vou pesquisar? Como é que eu vou mostrar que aquilo que eu vou pesquisar tem um quê de peculiar? Qual é a diferença que aquilo vai fazer? Como eu vou me colocar dentro daquele trabalho? Independentemente da pesquisa ser bibliográfica, documental, de campo, né? Mas como é que aquilo reverbera em mim? Por que eu, Patrícia, vou pesquisar sobre os processos de letramento acadêmico dos alunos do curso de pedagogia, né, do campus São Luís, da Universidade Federal do Maranhão? O que eu vou colaborar nesse processo? Então, entender o que pesquisar e como a sua voz entra nesse bojo é um processo que eu não vou ser hipócrita com vocês. Ele não surge num estalar de dedos. Ele surge a partir dessas negociações que eu vou tendo, lendo outros TCCs, tendo nas minhas práticas sociais de leitura e escrita a leitura
de outros trabalhos, de outros artigos. Quantos de vocês, por exemplo, têm no cotidiano, né, o hábito de acessar periódicos acadêmicos na área de educação, por exemplo, ler artigos científicos e, além da leitura dos textos solicitados, dos textos acadêmicos solicitados pelos professores, quantos participam de eventos acadêmicos, sejam eles presenciais ou online, enfim, como que esses outros na academia têm feito parte desse bojo das práticas sociais de leitura e escrita de vocês, a ponto de que vocês começam a identificar-se e pensar, eu quero escrever sobre isso, eu quero pesquisar sobre isso. Então, nesse processo, quando a gente pensa de uma certa forma, eu não diria solitude, mas a solidão mesmo, que muitas vezes é o processo das práticas letradas acadêmicas. Por que, professora? Que muitas vezes é solitário. Porque a gente simplesmente é jogado. A gente sai do terceiro ano, ou então a gente do ensino médio, ou então a gente está há muito tempo, né, sem adentrar os âmbitos da universidade. Quantos alunos que a gente tem contato no mestrado, no doutorado, que às vezes, pelas práticas sociais profissionais, não tinham como continuar, né, lendo e produzindo gêneros próprios da esfera acadêmica. E aí a gente fala desde a leitura de artigos científicos e capítulos de livro, até produção e leitura de fichamentos, de mapas mentais, seminários, resumo simples, resumo expandido, comunicação oral, apresentação em pôster, o próprio processo de escrita do relatório de estágio, né, o relatório de pesquisa, o projeto de pesquisa. Observem que até a gente chegar no processo de TCC, quantos gêneros nós produzimos. Então, apesar de que o nosso intuito aqui é também orientá-los, provocá-los acerca dessa reflexão sobre suas escritas, né, na produção do TCC, é também uma oportunidade para chamarmos a atenção dos nossos colegas professores, formadores, que precisam entender que quando esses gêneros são solicitados dentro da academia, eles não são solicitados no vácuo. Ah, professora, mas nunca é, mas às vezes é a sensação que o aluno tem. Por exemplo, por que eu, professor, dentro daquela disciplina específica, eu solicito num dado momento o mapa mental, em outro momento eu solicito um resumo, em outro momento eu solicito a resenha? Quem vai ler essas produções? Será que eu realmente vou ler? E eu leio enquanto professor. Qual é o feedback que eu dou para o meu aluno dessa leitura que eu faço? Será que eu dou um momento de reescrita para que ele entenda, afinal de contas, qual foi a funcionalidade? Qual foi o objetivo para ele produzir aquele fichamento? Será que, afinal de contas, nós, professores universitários, conseguimos mostrar aos nossos alunos qual é a diferença no objetivo quando solicitamos a produção de seminários, ao invés, por exemplo, da produção de uma resenha? Será que os nossos alunos conseguem entender? Por que será que tem pessoas fazendo aí dinheiro, né, que é uma realidade, produzindo, vendendo TCCs prontos? Por que tantos sites aí que a gente encontra vendendo TCC? Colegas que, às vezes, né, dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas universidades, estão vendendo. Essas são práticas que a gente precisa pensar. Porque se elas estão tendo lugar, é porque, de algum modo, nós também, enquanto formadores, estamos com algumas lacunas. E aí não dá para esperar 4 anos e meio, 5 anos, dependendo de como é a estrutura curricular
desses cursos que esses meninos estão fazendo na graduação para esperar um ideal de escrita, porque, afinal de contas, nós entendemos que para quem, para quê e como escrevemos importa tanto quanto sobre o que escrevemos, né? E aí, nesse processo, ficou um pouquinho... Eu peguei um printzinho lá daquela obra do Marcuse, Antônio Marcuse, né, que é um dos linguistas textuais que muito problematizou acerca das produções textuais, inclusive na universidade. Observem que essa setazinha, ela vem numa ideia de mostrar que nossas escritas dentro da universidade, elas são o quê? Situadas no contínuo. Então, não dá para pensar a produção de um tipo de monografia, né, que vai ser resolvida nos últimos períodos. Como será que isso está sendo discutido desde o início do curso? Com quais professores? Ah, mas no curso eu tenho a disciplina de produção textual, lá no primeiro, segundo período. Beleza. Só essa disciplina vai discutir esse processo? A gente vai esperar 3 anos e meio, 4 anos, para esse aluno voltar a pensar sobre o processo de escrita dele? Ou porque a professora trabalha sociologia da educação, ela não vai discutir sobre a escrita enquanto instrumento formativo. Então, são reflexões que nós também, enquanto professores, e aí eu situo a minha fala, pensando também nessa interlocução, provocando, né, ao convite a essa discussão, os nossos colegas, os meus colegas professores formadores, né? E aí a gente vai entender que essa audiência, né, da palavra, ou seja, a quem esses meninos estão escrevendo quando produzem o TCC, quais os momentos, né, que o curso organiza para que essa produção desse TCC seja circulada e reverberada. Ou seja, quais os caminhos, né, ao longo dessa travessia, esses alunos vai tendo vozes, vai tendo contato com aquelas parcerias, né, com aqueles professores que literalmente, às vezes, né, precisam sentar ao lado dos alunos e discutir. Não estou falando aqui de domínio meramente gramatical normativo, não. Porque isso, você escrevendo no editor de texto do Word, ele resolve para ti. Escrevendo no Google Drive, ele resolve para ti. Ah, professora, o que a senhora acha do chat GPT? Qual é o problema desses tipos de inteligência artificial? Eles não pensam. Então, eles podem dar os melhores resultados, aparentemente. Mas isso aqui, ó, entender que nós temos outros nas nossas escritas e esses outros influenciam o como escrevemos, nenhuma inteligência artificial, pelo menos até o momento eu desconheço, já está preparada. E é por isso que a gente percebe as fakes, né, dentro de discursos produzidos dentro desses softwares de inteligência artificial. É por isso que a gente percebe, durante, por exemplo, o contexto da pandemia, quantas fake news foram circuladas e compartilhadas, produzidas por contas robôs. Porque a estrutura textual, a forma como linguisticamente estava construídos esses textos, aparentemente com coesão, com coerência, mas a profundidade, a provocação, a autoria, o sentido sobre o porquê quem escrevia estava escrevendo, a gente não percebia, né? E aí a gente percebe as paráfrases, as citações diretas ou indiretas, com problemas, inclusive, no domínio de conversar. Porque o que é a paráfrase? De uma forma bem geral, eu dizer, olha como que as normas nos colocam pegadinhas. A paráfrase, de modo geral, é eu escrever com as minhas palavras o que Socorro disse. Olha o pronome possessivo, minhas palavras.
dentro de uma perspectiva como essa que a gente está falando, que o que eu falo é sempre permeado, não é determinado, mas é permeado pelos discursos dos outros, até que ponto a minha palavra é minha palavra? Ela é influenciada. E está tudo bem. Professora, mas ainda há pouco você falou de autoria, de ter a minha visão dentro da pesquisa. Como você constrói autoria, então, se você sempre precisa trazer citações direta, indireta, parafrasear e não correr o risco de cometer o plágio? A forma como você vai se apropriando essas outras vozes mostra a sua autoria. E é por isso que eu vou trazer na prática 2 exemplos de análises de excertos para vocês, de TCCs, né? Para mostrar como o modo como a gente lidar, maneja, se apropria desses outros no nosso discurso, mostra um maior ou menor agenciamento e propriedade da nossa voz nessa tessitura. E aí, não esqueçamos, de modo geral, o que está em foco aqui? A escrita do TCC. Mas pensem esse TCC, a escrita de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. De maneira geral, a gente tem aí os elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, que, inclusive, eu fui dar uma pesquisada nas últimas semanas e tenho percebido que a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, a ABNT, ela tem cada vez mais se eximido, né, se excluído dessa ideia de dizer, olha, é obrigatório usar a terceira pessoa do singular. Percebe-se, observa-se, nota-se, coloca-se, problematiza-se, porque antes se tinha essa ideia. É preciso ter impessoalidade na escrita acadêmica. Os estudos, inclusive, dentro das perspectivas, né, culturais, né, críticas, dos próprios letramentos acadêmicos, vem mostrando o quê? Nossa escrita é sempre situada etnicamente, é situada historicamente, situada culturalmente. Então, como escrever na impessoalidade? Será que eu utilizar um percebe-se vai, de fato, neutralizar a minha voz? Então, essas pesquisas que há décadas vêm acontecendo e no Brasil tem ganhado muita reverberação, influenciaram no freio que a ABNT começou a ter, não só a ABNT, como os mais famosos manuais aí de metodologia científica, que durante tempo reinaram nas nossas universidades sobre como escrever. Observem que muitos deles hoje limitam-se a dizer sobre normatização. Citação direta, recuo de 4 centímetros, espaçamento entre linhas, isso, aquilo, outro. Vou submeter um artigo a um periódico acadêmico, a uma revista. Vou submeter um artigo ou um resumo para um anais de um evento acadêmico. Observem que essa exigência anteriormente muito comum de um uso de uma suposta impessoalidade, e aí, para isso, utilizar a escrita em terceira pessoa do singular, tem caído por terra. Por quê? Porque, como eu vou mostrar para vocês aqui, nós sempre nos situamos. Tá certo? Então, observem aí que quando a gente pensa essa estrutura dos trabalhos, qual é aí o propósito discursivo, comunicativo, quando a gente coloca ali os elementos pré-textuais? Capa, é situar a pesquisa. O que eu coloco numa capa? Eu vou dizer qual é o curso, eu vou dizer quem é o orientador, eu vou dizer quem eu sou, eu vou dizer qual é a finalidade, quando ela aconteceu, né? Eu vou dizer a banca, eu estou situando. Quando eu chego nos elementos textuais que vão da introdução às considerações, é onde, de fato, eu contextualizo, fundamento, caracterizo, né,
analiso e faço minhas pontuações finais. É onde mais, de fato, eu mostro. E, por fim, eu exponho ali algumas referências que não são aleatórias. O fato de eu escolher usar um autor João do livro X já é em si uma parcialidade, tá? Então, queridos, nesse sentido, acho que ficou um pouco pequeno, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês. A ideia foi pegar exemplos de duas escritas acadêmicas. A ideia aqui também não é comparar, não é dizer uma melhor ou pior, não. É para mostrar a vocês, para pontuar vocês, como essas negociações se dão dentro do nosso processo de escrita acadêmica, dependendo do lugar do qual falamos. Então, quem é a nossa aluna 1? A nossa aluna 1 é uma licencianda em letras que escreveu seu TCC, né, no formato de monografia, numa pesquisa do tipo estudo de caso, né, que versava sobre as aprendizagens dos alunos, dos graduandos em letras, na época do período do ensino remoto emergencial, né? Era uma aluna que passou por 3 anos, né, de iniciação científica e, consequentemente, as suas práticas sociais de leitura e escrita foram influenciadas também por esse processo de ser 3 anos bolsista de iniciação científica. A outra, por sua vez, já estava aqui no escrito analisado, produzia um artigo científico de um curso de especialização em educação especial e inclusiva, né? Já era bacharel, né, e também advogada, já era bacharel em Direito, estava concluindo a sua 2ª graduação e, no caso especificamente, produzindo o seu TCC de uma especialização. Então, observem que essa aluna já tinha aí práticas sociais de leitura e escrita um pouco diferentes da primeira. Entretanto, a esfera acadêmica, ou seja, o exercício, o cotidiano de ler, produzir, né, com mais propriedade, textos da esfera acadêmica, essa aluna afirma ter sido só evidenciada, só motivada muito mais nos anos finais da sua graduação, o que influenciou. A gente vai observar como. Eu trouxe aqui 3 excertos de 3 momentos: introdução, análise dos dados e considerações. Esse aqui é um trecho da aluna 1, ou seja, aquela de iniciação científica. Observem aí. Ela diz, logo no contexto da sua introdução, é imprescindível destacar a ascendente presença das TIDICs em todas as práticas sociais da atualidade, fato que necessariamente implica mudanças nas práticas escolares. Desse modo, é incorreto afirmar que o contexto pandêmico incorporou as tecnologias digitais à educação, visto que, antes da pandemia, teóricos e pesquisadores já discutiam a necessidade de considerá-las nas práticas pedagógicas. Contudo, o referido cenário evidenciou ainda mais a indispensabilidade de considerar um ensino que leve em conta as potencialidades da utilização das TIDICs por professores e alunos. Observem que eu não vou nem tocar aqui no aspecto da coesão, né, que nitidamente a aluna domina, mas eu grifei aqui para vocês somente alguns, né, alguns trechos para observar como nós nos posicionamos na nossa escrita. Ela diz, é imprescindível destacar a ascendente presença das TIDICs, fato que necessariamente implica. É incorreto afirmar. Evidenciou ainda mais a indispensalidade. Queridos, observem como, não só nesses, mas esses aqui evidenciam muito mais, essa voz, né, essa escrita acadêmica demonstra a subjetividade, a parcialidade, a voz de quem escreve esse TCC. Ela já na sua introdução quer convencer a sua audiência
Quem é sua audiência primeiro? Seu orientador, sua orientadora, a banca que vai avaliar, que quer, acima de tudo, entender o quê? A importância dessa pesquisa, que versava sobre o quê? Sobre as aprendizagens dos alunos no contexto de ensino remoto. Então, esses adjetivos, advérbios, né, que ela vai utilizando, vão evidenciando seu posicionamento. Quando a gente observa bem aqui, mais à frente na introdução, ela diz ainda, e aí ela marca, né? Eu, enquanto licencianda e pesquisadora, dentro do contexto pandêmico, percebi alguns entraves dentro do processo de adaptação das TDICs no ensino remoto. No entanto, descobri inúmeras potencialidades do seu uso, as quais provavelmente eu não teria experimentado não fossem as circunstâncias advindas das aulas remotas. Com relação às minhas vivências enquanto pesquisadora na iniciação científica, por exemplo, pude apresentar minhas pesquisas em eventos de diferentes lugares do país. Logo, sem ter a intenção de romantizar e amenizar o impacto da pandemia, destaco uma das inúmeras situações que foram modificadas pela pandemia e que proporcionaram o compartilhamento de conhecimento no meio acadêmico. Observem como aqui ela intencionalmente usa a primeira pessoa. E vocês devem estar pensando, professora, isso está parecendo um relato de experiência. Não tem problema utilizar essa narrativa tão implicada, tão pessoal, em um texto acadêmico? Ao nosso ver, eu digo nosso aqui, eu, da Socorro, e de vários pesquisadores, que têm comprovadamente demonstrado que não há imparcialidade em qualquer tipo de texto, entendemos que quando você maneja momentos como esse aqui, que observem, não está implicada de maneira tão à mostra a primeira pessoa. Quando você se apropria de momentos em que você traz as suas experiências, ela diz assim, ó, com relação às minhas vivências enquanto pesquisadora na iniciação científica, ela usa, né, da estratégia de dizer que ela foi aluna, bolsista de iniciação científica para legitimar o discurso dela sobre por que ela está pensando daquele jeito. Inclusive, ainda diz, eu, enquanto licencianda e pesquisadora. E olha como ela joga com a audiência. Ela diz assim, sem ter a intenção de romantizar e amenizar o impacto da pandemia. Romantizar para quem? Amenizar para quem? Para quem possivelmente poderia ler o texto dela e dizer, então foi tudo maravilhoso o uso das tecnologias dentro da pandemia. Então, observem, queridos e queridas, que o problema não é o uso em si da primeira pessoa, mas é como nós nos apropriamos da nossa voz em conjunto com esses outros discursos. Observem, por sua vez, essa aluna aqui. Quando o assunto é a garantia de direitos fundamentais no âmbito do Brasil, desponta em tal dimensão o direito à educação. Isso ocorre porque, conforme preconiza a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trata-se de um direito de todos e um dever do Estado e da família. A partir desse diálogo, percebe-se a importância de compreender as políticas adotadas no campo pragmático para efetivar o direito em pauta. Isto ganha impacto diante dos contrastes globais evidenciados na conjuntura nacional. Olha como aí, trazendo os trechos grifados, olha aqui, ó. Desponta em tal dimensão o direito à educação. Olha a parcialidade. Ela usa aqui, ó, percebe-se a famosa, né, terceira pessoa do singular, a famosa pessoa verbal da impessoalidade. Mas quando ela diz, quando o assunto é a garantia de direitos humanos, desponta, ou seja, privilegia-se, considera-se, né, destaca-se na tal dimensão o direito à educação. Isso aqui já é uma parcialidade, né? Mas ainda ela diz,
percebe-se a importância de compreender as políticas, ou seja, se ela diz que percebe-se a importância, ela está considerando que é importante e está argumentando para quem vai ler. É sempre isso que a gente está fazendo na nossa escrita acadêmica, e eu diria em qualquer escrita, em qualquer uso da palavra. Nós estamos sempre respondendo ao discurso do outro, vendendo o nosso peixe, né? Olha aqui quando ela diz: é apropriado esclarecer que a pesquisa está sendo desenvolvida por uma advogada que acopla a sua formação jurídica à licenciatura em pedagogia em andamento, aliada à pós-graduação em educação especial inclusiva. Nessa interface, o conjunto de tais construções intelectuais influencia na composição de um arranjo harmonioso, que une os estudos sobre educação, sobre o prisma do direito constitucional, associado à percepção estimulada pela formação humanística, a reforçar de forma positiva a consolidação do diálogo técnico intercambiado com a visão cidadã. Observem que aqui, ela, apesar de não usar a primeira pessoa verbal, né, ou seja, o eu como o primeiro exemplo, mas ela diz, é apropriado esclarecer. Perguntem ao texto, é apropriado esclarecer para quem? É para ela, será? Não, é apropriado esclarecer para quem vai ler. Então, mais uma vez, ela está negociando com a audiência. Por quê? Porque ela sabe, provavelmente, como é que eu posso dizer, alertada ou até mesmo, né, em diálogo com a sua orientadora, né, que, olha, o seu tipo de escrita do direito está influenciando muito aqui no seu TCC. Só que o seu TCC não é da área do direito. Quem vai ler, possivelmente, a priori, não são professores do direito. Mas aí ela já sinalizada por isso que eu estou falando para vocês. Nós sempre estamos negociando quando escrevemos. Por isso ela diz, é apropriado esclarecer que quem escreve é uma advogada. Mas aí, novamente, a gente percebe uma estratégia da autora quando ela diz que acopla a sua formação à perspectiva pedagógica. Então, ou seja, eu sou uma advogada, mas também uma pesquisadora, uma estudante da área da educação. Então, observem, né, que a negociação está sempre acontecendo. Voltando à primeira, quando vocês devem estar se perguntando, professora, mas a grande dificuldade é quando a gente vai analisar os dados. Eu não sei como é que eu trago lá as vozes, por exemplo, do questionário ou da entrevista ou dos trechos que eu estou analisando de um documento. Observem aqui como a primeira pesquisadora, ela trata, né, trechos na sua análise dos dados dos discursos dos enunciandos, dos licenciandos que responderam ao seu questionário. Ou como ela diz, em seus enunciados, diversos licenciandos destacam pontos que consideram positivos com relação às tecnologias. O licenciando L1, por exemplo, destaca a flexibilidade do tempo proporcionada pelo uso das TDICs. Nesse sentido, Borges et al., como a gente sabe, e outros, apontam como pontos significativos quanto à modalidade remota o acesso aos materiais enviados pelo professor, a possibilidade do aluno aprender seu próprio ritmo, a flexibilização dos horários. Aí ela continua. Os estudantes L2 e L5 apontam que o uso das tecnologias proporciona novas possibilidades. Desse modo, notamos que suas respostas dialogam com o que Balbino et al., né, afirma, visto que os autores enfatizam, né, a disseminação das tecnologias promove um conhecimento mais amplo. Olhem quantos outros apareceram só nesse parágrafo de análise dos dados. Primeiro, a autora escreve, já no começo, ela toma os enunciados, ela vai dizer o que foi destacado, o que foi relevante, o que ela percebeu
nos enunciados que ela analisou, que ela gerou a partir do questionário que ela colocou aos alunos. E aí ela vai trazendo L1, L2, L5, então já temos aqui alguns outros. Depois, para não parecer meramente que ela está relatando, que é um grande problema na análise dos dados, nos TCCs principalmente, e até em algumas dissertações de mestrado, quando os autores dos trabalhos simplesmente trazem o que os seus colaboradores da pesquisa afirmaram em questionários, sem dialogar com vozes acadêmicas. Observem que quando a autora faz a manobra aqui, ó, de trazer Borges et al., 2021, Balbino et al., 2020, lembrem, ela está pesquisando sobre o quê? Sobre tecnologias no contexto pandêmico. Então, ela traz vozes acadêmicas que vão funcionar no seu discurso para legitimar a visão, né, de positivo, de valoração positiva que essas tecnologias tiveram no processo de aprendizagem. Ela não traz referências de 2015, de 98, de 2000. Por quê? Porque, nesse caso, para esse momento, a negociação no discurso delas precisava ser afirmada e reafirmada por pesquisas e por pesquisadores que publicaram sobre aquela temática. Eu não posso falar, no caso aqui, de usos de tecnologias, trazendo referências sobre o uso de tecnologias digitais na educação lá de 2000. Porque a pesquisa que eu estou fazendo foi no contexto do ensino remoto, sobre o contexto do ensino remoto. Então, os pesquisadores com os quais eu vou dialogar na minha análise dos dados precisa ser, pelo menos em sua grande maioria, né, pessoas, né, trabalhos que são dentro desse contexto, né? Por outro lado, a aluna, quando vai pesquisar sobre as políticas inclusivas de distribuição de chips da Universidade Estadual do Maranhão a alunos do curso de pedagogia e como esses chips, né, em alguma medida permitiram essa inclusão ou não em sua aprendizagem, ou que um dos alunos, né, que participou da pesquisa afirma: a entrega dos SIM cards não somente possibilitou condições para que fosse possível a continuação das aulas para aqueles alunos que não têm acesso à internet em casa, como também é uma forma de incentivo e preocupação por parte da universidade para com esses alunos. Esse foi o trecho do discurso do outro, né, que participou do questionário da segunda aluna. Olha como ela vai tratar, olha como ela vai analisar esse trecho desse aluno. Denota-se que o que reverbera no discurso do respondente é a noção de que o chip facilitou o caminho conducente à aprendizagem no contexto vivenciado, tornando-o menos complexo. Vale destacar que a educação é um dever do Estado e da família, e cita a Constituição Federal. Vocês conseguem perceber, se a gente estivesse aqui, né, numa aula, digamos, presencial, eu ia perguntar, vocês conseguem perceber a diferença no modo de negociar a sua voz enquanto autor de TCC com a voz daquele que você traz o discurso pesquisado e com a voz daquela suposta referência que você está trazendo para situar o seu trabalho? Vocês percebem como parece que a gente não conseguiu uma apropriação tão quanto a outra. E, mais uma vez, não é que uma esteja melhor do que a outra, mas a forma como cada uma se apropriou, negociou das diferentes vozes para analisar os dados é nitidamente diferente, né? Então, a gente teria aqui outros exemplos, eu não vou me alongar em todos, mas vou deixar o slide com a Socorro, né, para passar a vocês. Mas é interessante pensar, pessoal, como esses outros dependem da forma como a gente se apropria.
E, por fim, só esse trechinho aqui das considerações finais da primeira aluna, ó como ela diz, com relação às percepções dos estudantes acerca do ensino remoto, entendemos que seus discursos têm Bom, parece que tivemos um pequeno problema com a internet da professora Ana Patrícia, mas aí eu aproveito, então, para fazer alguns comentários. Voltou, Ana Patrícia? Vou cair, voltei. Nem sei de onde foi que caiu. Pronto. Mas já estava finalizando, né? Depois Que a finalizei, gente eu ia fazer uns comentários, mas pode continuar. Tá. Já vou aproveitar que eu já vou finalizando. Então, pessoal, o que a gente quis mostrar aqui para vocês nesses exercícios, eu vou deixar os slides com a Socorro, né, para complementar, também com as perguntas que a gente pode esticar um pouquinho. A ideia é a gente sempre perceber que não há uma receita, né, para apropriação de um discurso acadêmico, para um TCC ideal e nota 10, que às vezes é uma angústia de todos nós, né, quando estamos ali na graduação. O importante é entender que essas apropriações, elas vão acontecendo conforme as nossas práticas sociais de leitura e escrita. Então, é muito importante que vocês façam em seu cotidiano, né, as práticas de leitura e escrita como um processo contínuo, entendendo cada vez mais que esses movimentos de como citar, de como colocar o discurso daquele que participou da minha pesquisa com aquele que eu estou citando, pode ser melhor evidenciado e ajudar a mostrar a potencialidade da minha pesquisa e, sobretudo, a minha voz dentro desse processo. Então, gente, muito obrigada. Eu vou deixar os slides com a Socorro e fico aqui à disposição, tá bom? Não sei se a Socorro volta agora, mas estou à disposição para perguntas. Tomar uma aguinha aqui. Se tiver alguma questão, né, para colocar aqui, eu vou fazer, mas já queria agradecer a fala da professora Ana Patrícia, pela potência da sua fala, uma fala extremamente potente, uma fala situada, tá? Considerando que ela respeitou a audiência, tá? E aí, enquanto nós aguardamos as questões, né, professora Ana Patrícia? Aí temos aqui a pergunta da Marcionete, falando em angústias e sobre pessoa verbal, qual deve ser usado na construção do texto científico? Vem a pergunta da Marcionete para a professora Ana Patrícia. A gente vai, né? O pessoal vai perguntando, a gente pode ir respondendo. Bom, de algum modo, eu não sei se já não trouxe isso de alguma forma na fala, mas vou ratificar aqui. Primeiro lugar, Marcionete, e há outros também que devem estar com essa angústia. A gente precisa se assumir na pesquisa enquanto pesquisador. Então, quando a gente se assume na pesquisa enquanto pesquisador, a gente assume riscos e posicionamentos.
Obviamente que durante a graduação isso ainda é muito incipiente, né? Então assim, eu não tenho ainda aquela maturidade ou mesmo segurança para fazer. Não, professora, eu quero escrever na primeira pessoa do plural. Nós percebemos. Mas meu orientador disse que não pode. Aí, se você escolheu aquele orientador, aquela orientadora que diz para você, fulano, use somente a terceira pessoa do singular, então já é uma escolha. Se você escolhe esse tipo de posicionamento na sua orientação, você em si já está ratificando um tipo de posicionamento. Então, ao que deve ser usada, a pessoa que deve ser usada, vai ser influenciada pela audiência com quem você vai falar e, sobretudo, onde seu texto vai circular, quem vai analisar. Tá? Eu, por exemplo, sempre oriento que meus orientandos se assumam na pesquisa, utilizando ora a primeira pessoa verbal do singular, ora no plural, mas sem, obviamente, demonstrar o tom científico da pesquisa. Mais uma pergunta aqui é de Kiara, aluna da pós-graduação. Professora, como fazer essa colocação das nossas vozes na sessão de fundamentação teórica? É possível? Sim. O fato de você escolher Hibernon, por exemplo, em algum momento, e não Tardif, já é uma escolha. Então, o fato de eu escolher, por exemplo, Catherine Walsh, quando eu estou pensando nos estudos decoloniais, pensar uma perspectiva mais de formação humana com Freire, é uma escolha. Então, entenda, a gente está sempre se posicionando. Então, na fundamentação teórica, uma forma, né, uma dica que eu costumo dizer aos meus orientandos é: a cada citação, principalmente direta, né, que é onde mais a gente marca a voz do outro, vocês trazerem dentro do discurso, dentro do texto, sempre pensem em por que aquele texto, aquele excertozinho, aquele pedacinho ali, vocês estão trazendo. Quando vocês pensarem no porquê, vocês começam a entender e a explicar. E aí a voz de vocês vai aparecer. Agora, se eu vou citando um trecho após o outro, aí o professor vai dizer lá na frente, aí Socorro vai dizer: Kiara, cadê tua voz aqui? E tu traz Tardif, tu traz Freire, tu traz Hibernon, mas como que eles são, né? Porque a gente pega autores de diferentes contextos, às vezes. E o que a gente percebe em alguns TCCs? Uma coxa de retalhos. Então, você pesquisador, mesmo na graduação, precisa entender que a seleção do material de fundamentação teórica é um processo extremamente importante. Quem eu vou trazer para fundamentar minha pesquisa precisa conversar. E aí o risco de acontecer o que às vezes a gente percebe, né, Socorro? Trabalhos que usam autores que se contradizem, que falam, por exemplo, em competência docente ou competência profissional de lugares completamente distintos teóricos, e aí fulaninho foi lá, trouxe no TCC, achou bonitinho, acha que faz a mesma coisa e traz. Então, as nossas vozes conversam com as vozes acadêmicas legitimadas quando a gente começa a entender por que eu trago Freire e não outro. Por que eu trago Bourdieu e não outro. Sempre façam esse exercício. Aí vocês vão ver como as vozes de vocês dialogam com essas outras. Temos mais alguma pergunta? Estão tímidos, né, Ana Patrícia? Estão tímidos. Vamos ver aí um outro momento, quem sabe, né, Socorro, também, para a gente conversar, pessoal, porque tem coisa que o pessoal, né, nada substitui. Mas, enfim, a gente pode, né, se tiver alguma pergunta também, querida, não sei se a França também, né, quer perguntar, voltar aqui para conversar conosco, né? Eu imagino que as angústias sejam muitas aí também, que vocês nesse processo, né, de coordenar essas oficinas de escrita vêm percebendo.
Bom, tem mais uma aqui. Melícia Abreu Lima de Souza, parabéns pela fala, nos instigou bastante. Tudo passa pela leitura e se assumir na pesquisa. Justamente. É isso mesmo. Tem mais? Estou vendo aqui que tem um pessoal do Pará, né? Socorro. Acabaram as perguntas que ela falou aqui. Anne, pode me colocar de volta. A professora Franci está pedindo para colocar de volta, que ela quer fazer uma pergunta aí, depois eu faço uma síntese de algumas questões que me chamaram bastante atenção na fala da professora Ana Patrícia, para a gente poder encerrar. Se ninguém quiser mais perguntar. Seu áudio, professora Franci, seu áudio. Obrigada, Socorro. Obrigada, Patrícia. Eu fico muito contente com a fala, né? Eu acho que a fala da professora Patrícia trouxe elementos fundamentais. Essa era uma dúvida muito grande dos alunos que, quando estão escrevendo TCC, em que pessoa verbal eu me coloco, né? E aí você trouxe esse debate importante. Um outro elemento também que você trabalhou agora é que isso a gente vê, e é preocupante nos trabalhos de escrita, não só de TCC, mas de artigos, de resumos, é essa colcha de retalhos que a gente percebe em que os autores aparecem, né, um atrás do outro. Às vezes o trabalho é cheio de citações e a gente fica procurando, cadê o aluno que construiu, e onde é que ele está? Qual é a relação que ele tem com esses autores? Acho que esse é um ponto principal que o aluno que está escrevendo, ele precisa ter essa responsabilidade de se colocar como autor do trabalho, né? Então, essa escrita, ela é uma escrita que exige de nós um posicionamento, né? O seu posicionamento, ele não deve ser um posicionamento superficial, mas é um posicionamento fundamentado. Os autores, eles são, vamos dizer assim, é como se você estivesse caminhando num negócio que é muito perigoso e você vai se apoiando aqui, se apoiando ali, para você poder conseguir chegar até lá no final. Então, esse se apoiando aqui, se apoiando ali, são os autores, mas o caminhar é seu. Então, eu acho que a Patrícia, ela trouxe esses elementos para chamar, para mexer um pouquinho com os que estão assistindo a live, os alunos que estão aí escrevendo monografias, artigos, né? É isso. A minha colocação foi nesse sentido mesmo, de estar muito satisfeita com o que você falou. Eu acho que esse é o caminho mesmo, da gente chamar atenção para o aluno nesse posicionamento, para ele se produzir, e também ter o cuidado de não ter uma escrita muito senso comum, uma escrita muitas vezes de desabafo, né? Sem um fundamento, sem esse rebuscar científico que é necessário para a escrita acadêmica. Obrigada, professora Franci. Aqui, Kiara, também tem uma outra pergunta, outra colocação. Ouvi uma frase hoje que me fez repensar, que você trouxe esclarecimento, e ele disse: não deixe que os autores tomem a sua voz. Muito bem, Kiara, é isso mesmo. Como sempre, bem pertinente a voz da Kiara. Muito boa. Bom, então, eu vou tentar fazer o exercício, Ana Patrícia, do pôr de si na fala, na escrita, a partir das opções que eu fiz. Enquanto você falava, me remetia a algumas pesquisas, alguns autores e algumas autoras que nos faziam pensar sobre o que você estava falando, para você ver o tanto que nós estamos antenadas, né? Então, como está esse cruzamento de coisa, dessa interação muito boa sobre o que nós estamos pesquisando, sobre o que nós estamos escrevendo e falando. Então, isso, para mim, me dá assim, uma alegria muito grande, né? Nós não combinamos isso, mas à medida que você ia falando, eu senti a necessidade de fazer isso, porque eu já venho fazendo esses destaques
lá na sala de aula com os alunos em letramento acadêmico, e também no grupo de pesquisa. Então, eu gostaria de fazer assim, alguns destaques, fazendo esse exercício pela opção de alguns autores, a partir do que foi destaque na sua fala. E aí, você começa, né, de forma indireta, nos provocando sobre o que nós estamos falando, chamando de escrita acadêmica, né? E aí a gente poderia responder em poucas palavras, a partir das nossas pesquisas, que escrita acadêmica é uma prática linguística específica da universidade, escrita praticada na instituição, né, nas IES. Então, ela é essa escrita, é uma escrita que está vinculada, né, que está relacionada a esse espaço, a esse lugar, a essa construção identitária, como tanto Franci acabou de falar. E aí você provoca, em que momento nós escrevemos na universidade? Então, fazer com que alunos e alunas pensem sobre que momento. Então, nós escrevemos muito, mas como é que nós escrevemos na universidade? Então, você traz isso muito bem. E aí também mostra a necessidade da continuidade na escrita, né, trazendo Marcus para fazer essa discussão, e também a necessidade da mediação pedagógica. Então, não se escreve, ninguém tem dom para a escrita. Nós aprendemos e ensinamos a escrever. E isso é necessário que seja feito por meio da mediação pedagógica. E aí eu busco, então, uma citação do Carlino, que ele de 2005, que ele diz assim: parece, então, que a má mediação social é um dos fatores que afeta a produção escrita, tanto de graduandos quanto de pós-graduandos, uma vez que eles geralmente trabalham sozinhos, sem preparo adequado e sem um contexto favorável. Então, quando você falava, eu me lembrava muito disso que a gente discutia na sala, a respeito disso, tá? Então, e aí você você destaca na sua fala a perspectiva dialógica e a autoria da escrita. E aí eu fui buscar também em Maria Margarita e Gonzalez, uma outra citação em que ela dizem: do ponto de vista operacional, você fala isso, né, com muita propriedade na live. Do ponto de vista operacional, a escrita é uma competência individual e singular, que ela está relacionada às suas vivências, às suas experiências, né, às suas interações, porque ela não acontece no vácuo, isso é fato, né? Que se desenvolve com mediação dos outros. Mais uma vez, a Maria Margarida traz, né? Elas trazem, tanto a Margarida, elas são autora do texto, elas duas, ele está em espanhol, inclusive tu tem acesso a esse texto, né, Ana Patrícia, que você diz, que bom, que eu estou praticando meu espanhol, tá? Então ela fala muito bem isso. E aí, então, o Bolívar 2020, que não é o Bolívar da Universidade da UFMA, diz, então, o seguinte: ela não ocorre no vácuo, mas em contextos culturais em que a pesquisa é produto da interação entre pessoas que, juntamente com a construção de conhecimento, se constrói discursivamente como grupo e como pessoas nos textos que escrevem. Então, mais uma vez, a gente busca a autoria e busca a pesquisa para dialogar e se faz a opção pelo tipo de escrita que nós pretendemos, pelo tipo de escrita que nós defendemos. A premissa, então, teórica fundamental aqui assumida na fala da professora Ana Patrícia, que também eu defendo, é que a escrita constitui uma prática discursiva socialmente situada. E aí eu fui buscar, então, em Hernandes, essa citação para nos situar. Então, eu estou fazendo uma opção, né, professora Patrícia? Eu me coloco no texto, eu me coloco na fala, eu me coloco na escrita, mas eu faço uma opção, né, por aquele tipo de autor, por aquele tipo de autora que eu gostaria de dialogar e não de entregar o meu texto, né, não de me ausentar do meu texto, da minha fala. E aí eu busco o nosso querido, maravilhoso, fantástico Paulo Freire, que diz: sempre argumentou que o conhecimento, leitura e escrita são processos que ocorrem em conexão com o mundo, assumindo que as experiências vividas ocorrem em cenários onde é e como sentir fazer, e não escapar de um lugar ou de um tempo num contexto de ser no mundo. E aí eu me lembrei muito do que nos diz, né, o Heidegger. É preciso refletir sobre ser no mundo como uma relação permanentemente reforçada pelo nosso ser com os outros. E aí, então, eu vou buscar uma conversa comigo mesmo na minha tese de doutorado, em que eu digo: a concepção, então, defendida de escrita aqui é aquela em que a intervenção docente ou a mediação pedagógica e o sentido da escrita associam as experiências vividas e a reflexão teórica. É o que a professora Patrícia diz, é o que a gente chama de pôr de si na nossa escrita, na nossa fala. Tá? Então, o pôr de si, na verdade, é o reconhecimento da escrita como lugar de fala e de reflexão de si sobre e com os outros.
uma tentativa de identificação de interfaces formativas, de interdependências relacionadas a essa construção identitária. Então, eu defendo isso na minha tese quando eu falo sobre a escrita do relatório de estágio, tá? E aí, então, na verdade, o pôr de si é o reconhecimento, então, como lugar de fala, tanto da nossa como a fala dos outros, e esse diálogo com os outros. Então, quais seriam, então, o que o professor Ana Patrícia falou, que seriam as características dessa escrita que nós estamos defendendo? Ela se dá no processo, é do e no processo, ela é uma versão, nasce de uma necessidade, ela tem um sentido social, ela lança indagações, mas também propõe, admite escuta, análise, diálogo e síntese, demanda reflexividade e reflexa, aí eu estou me emprestado, né, do Bourdieu, tá? Lugar de travessias e multireferências, nós não podemos ver, ela coloca muito bem isso na fala, achei assim fantástico, viu, professor Paredes? Produz conhecimento, porque é situado, é contextualizado, dialoga, tem objetividade, tá? Em contexto teóricos práticos, produz conhecimento em contexto teórico prático, cria memórias, e ajuda a pensar a profissão, porque nós estamos falando de profissão, estamos falando de licenciaturas, né? Expõe áreas que precisam de aprofundamento e ressignificação, não é qualquer tipo de escrita, não estamos falando de qualquer, né, de pragmatismo, não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de escrita acadêmica. Avalia o desenvolvimento das ações e das intenções presentes. E aí eu vou fazer uso também de uma escrita, para concluir a minha fala, da Poliana Guimarães, que ela diz: a palavra dita encanta, fascina, se desfaz no vento e perde a rima. A palavra escrita se eterniza, resiste ao tempo e ganha mais vida. Então, essa aqui eu encerro a minha fala, agradecendo muito a professora Ana Patrícia por essa noite maravilhosa, né, por essa potência, e assim, na esperança que nós vamos continuar essa grande parceria, professora Patrícia. Eu que agradeço. Assim, a gente não pode esquecer que esse momento, né, essa live vai ficar gravada. Infelizmente, alguns dos nossos colegas professores, orientadores, que estão na universidade, ainda estão muito presos a uma perspectiva de colonialidade do saber, colonialidade do poder, colonialidade do ser, e que acaba, muitas vezes, ao invés de proporcionar pontes para que essas coisas, essa escrita, essa assunção, esse pôr de si, essa identidade na escrita acadêmica, na esfera acadêmica, aconteça com os alunos, e aí sejam eles da graduação ou do doutorado, por exemplo, e aí a gente esquece essa assunção de culpa. Então, é uma pena que talvez tantos colegas nossos, né, assim como alguns alunos, mas eu até diria, talvez até muito mais colegas nossos precisam participar de debates como os nossos, como nesses que nós estamos fazendo. Porque parece que, às vezes, a gente convida para esse tipo de debate e cada um quer ficar no seu reino, né? Não quer vir ao debate. Então, que fique aqui, me coloco à disposição, né? A professora Socorro, acredito também, nos colocamos ao debate. Vamos debater que saber, que ser, que poder nós estamos empreendendo e incitando nossos alunos a terem voz. Porque é muito confortável, nas famosas bancas, cada um querer, nos seus discursos, aparecer mais do que o próprio protagonismo do aluno, quando, na verdade, o processo para que essas vozes, inclusive a voz daquele aluno, tenha força, anteriormente, não é naquele momento, né? Então, que aos poucos, essa perspectiva de desconstruir para construir pontes, né? Como essa que vocês aqui hoje, em parceria com o canal, fizeram. Fico muito honrada, fico muito feliz, né? Que a gente possa, sim, com certeza, contem comigo. Em outro momento também espero contar com vocês. A gente espera que pontes possam construir e cada vez mais, uma coisa que você falou, só para encerrar, nós estamos falando com pesquisadores, com professores da licenciatura. Então, precisamos, de fato, assumir
esses papéis na escrita acadêmica dessas pesquisas, né? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada pelos comentários no chat. Fico aí à disposição para mais perguntas depois. A live vai ficar gravada, as professoras também vão disponibilizá-la no canal, né, do curso de pedagogia no YouTube, também lá no portal. Mais uma vez, convido a todos a conhecer o portal Interage Professor, e é isso. Agradeço a Aniele, né, orientanda e a aluna do curso de Letras Licenciatura do Campus de Balsas. Agradeço a todos os colegas do Departamento de Letras também. E mais uma vez, querida Socorro, muito obrigada pelo convite, tá? Um abraço, pessoal. A gente vai encerrando aqui nossa live. Uma boa noite a todos, tá? Tchau, tchau.